Segunda semana começando aqui no intercâmbio. Ontem foi domingo, a gente foi em uma igreja diferente, foi muito legal, uma experiência de conhecer uma outra igreja, de uma outra linha. A gente foi numa igreja anglicana, que é mais moderna, foi uma experiência maravilhosa. Hoje, segunda-feira, dia rotineiro aqui no intercâmbio. Não teve nenhum passeio, a gente ficou aqui tendo aula de inglês no período da manhã. E é claro, tivemos nosso devocional hoje cedo. Os devocionais continuam, inclusive estão publicados aqui para você assistir no YouTube. Não deixa de assistir. Hoje o devocional foi sobre imanência e transcendência. A gente continua falando sobre esse assunto, presença de Deus, avivamento, tem sido muito, muito enriquecedor, então não perde, você pode participar junto com a gente. E no período da tarde a gente teve o nosso momento aqui no Hub, que a gente reúne todo mundo para trocar as experiências de como foi a semana. Então a gente ouviu o testemunho da galera falando como é que foi essa primeira semana, o que Deus falou, quais foram as experiências mais marcantes, como tem sido esse processo de adaptação, a estadia lá com os hosts, né, nas casas de família. Então é muito legal uma ouvir a outra, né, e edifica muito a fé esse compartilhar. Então a gente faz questão de ter esse tempo juntos. Bom, para mim, nas muitas conversas com a Michelle, que não fala português, o que me impressionou foi uma das falas dela, que ela disse que essa escola é outra escola quando os brasileiros estão aqui. Que existe alegria, existe calor. Então, gente, a presença do Espírito Santo, assim, é uma coisa assim que impacta. Ela diz que toda a escola, não só ela não é cristã. Então, para mim, já valeu, já podia acabar o intercâmbio aqui agora. A outra coisa foi eu ter sido aleatoriamente escolhida para ficar junto com a Lídice na mesma casa. Assim, é uma bênção ter a Lídice como amiga. E isso é único, assim. Tem várias coisas que não são ok e tá tudo bem não serem ok, mas ter a Lídice todos os dias é um refrigério, assim, que Deus me dá. Isso não tem preço. Eu não consigo pagar no cartão de crédito. Que em uma das nossas aulas, o professor explicou sobre como se fosse a musicalidade da língua, né? De como que a gente teria que falar. E aí eu não vou saber falar como ele, mas era tan, 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 tan. E aquilo me marcou muito. Até compartilhei com a Nicole quando a gente chegou na casa, porque foi muito rápido, assim. Deus me fez entender que, de fato, todas as línguas louvam ao Senhor. Porque toda língua, né? Todo idioma tem a sua musicalidade, a forma de falar. Enquanto ele estava explicando isso na aula, eu fui sendo inundada, assim, dessa compreensão de que todas as línguas é como se fosse uma música aos ouvidos do Senhor. E aí isso ficou muito forte, conforme eu vou ouvindo, entendo tudo, mas conforme eu vou ouvindo, é como se eu estivesse ouvindo uma canção, sabe? Essa sensação. Uma das regras que eles têm é de não ter celular na hora do jantar, e eu achei isso, muito legal. Então, cada um olhando um no olho do outro, compartilhando o que fez no dia, e falando como se foi seu dia, o que fez, aonde foi, e eu acho que, isso me marcou demais. Assim. Realmente, não sei se eles são cristãos ainda, a gente não descobriu ainda, mas foi uma coisa que Deus falou comigo, assim, essa questão de tu tá presente no momento presente. Acho que isso é o que mais me marcou, até, na forma como eles lidam com até o serviço de casa, assim, depois do jantar, eles se reúnem na cozinha e todo mundo ajuda a lavar louça, a secar louça, e eles botam uma música e ficam dançando e cantando dentro da cozinha, então, é bem divertido, assim, foi uma coisa bem diferente, assim, pra mim, pelo menos, no meu contexto de família, assim, apesar que, nem eu falei, a gente é próximo, mas é uma coisa assim, cada um vai fazer o seu negócio ali e segue o baile, né? E ali a gente viu, uma coisa bem, uma união, assim, que, eu não tinha presenciado em outros lugares. Assim. Eu tava falando até com a Jadila aqui, que eu acho que foi muito marcante, Oxford, assim, eu acho que foi tudo muito vivo, né? Parecia que o lugar tava falando, assim, sabe? No bom sentido. Foi muito, muito marcante andar naquela... Mais marcante pra mim desse dia foi aquela caminhada que a gente foi fazendo ali, assim. Foi muito marcante quando a gente parou pra orar e eu comecei a andar ali, assim, eu senti Deus falando muito forte comigo, assim. Foi bem, bem marcante, eu me senti como se eu estivesse num jardim, assim, com Deus, assim, ele estivesse tão próximo, tão próximo. Eu comecei a me lembrar, assim, do Jardim do Éden, enfim. Muitas reflexões, assim, e tudo parecia que tava, não sei, parecia que eu tava no meio de uma visão, assim, mas eu tava ali, sabe? Foi muito forte mesmo. Quando a gente entrou naquela parte da igreja que tava tocando aquela música, acho que era
não sei se era, enfim, piano, acho que era o piano, enfim. E foi emocionante demais, parecia que aquele som ali tocando foi muito envolvente, assim. Então, enfim, foi forte. Eu saí de lá, eu me senti assim, eu saí de lá mudada, assim, por Deus. Eu senti, não sei, sabe, uma coisa meio mística, assim, meio de dentro, assim, eu senti transformada pelo Senhor, assim. É isso. Então eu aproveitei essa tarde, que estava mais livre, pra gente fazer um resumão do que vai ser essa próxima semana, que tá cheia de passeio. Amanhã a gente tem palestra com um soldado do Exército da Salvação, que foi condecorado pela rainha, ele tem um testemunho que conta a história do Exército da Salvação, é muito legal. A gente vai para 2 cidades, Bath e Bristol. Em Bristol a gente vai visitar o museu do George Miller e os orfanatos que ele tinha lá, os prédios dos orfanatos. É um passeio que não tem, assim, grandes coisas para ver, mas é tão importante, espiritualmente falando, é um legado tão forte de fé e oração, foi tão marcante ano passado, que eu decidi continuar com isso no roteiro. A gente vai em Bath, que é a cidade lá da Jane Austen, é caminho para Bristol, a gente para, contempla lá os lugares, é uma cidade incrível, super, super charmosa. A gente também vai para a cidade de Winchester, que era a antiga capital da Inglaterra, lá tem a Távola Redonda do Rei Arthur, da lenda do Rei Arthur, e no sábado tem um dos passeios mais esperados, que é o passeio lá para o país de Gales, pra gente falar sobre o avivamento de Gales. A gente vai visitar um museu de mina de carvão e vamos lá na Moriah Chapel, onde começou o avivamento lá com Evan Roberts. E para você que tá curtindo, que tá bem interessado, a gente já abriu grupos de interessados no WhatsApp. Se você tem interesse de participar desse intercâmbio de história da igreja no Reino Unido, não perde seu tempo e entra no grupo, que a gente vai te contar mais detalhes da nossa próxima viagem, que já tá chegando.